Olá pessoal, bem-vindos a mais um Café com Logística, hoje com o Jackson da GL. Jackson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. Beleza. Jackson, você escreveu um livro, Venda por Telefone Sem Precisar Visitar. Me explica um pouquinho. Eu escrevi 2, na verdade. Eu Opa, escrevi um venda por telefone sem precisar visitar, focado no comércio exterior, e aí eu percebi que muitas das coisas que eu coloquei em prática ali daria para adaptar para qualquer mercado, então eu tirei o comércio exterior. Deixei o livro mais amplo e lancei uma segunda opção que chama Venda por Telefone mais rápido e melhor. que legal, que legal. E, cara, conta pra gente quem é o Jackson. Eu sou Jackson Campos, eu sou diretor de relações institucionais da AGL Cargo, que é um agente de cargas, né, um agente de carga despachante aduaneiro. A minha parte, meu trabalho dentro da empresa, a minha função é fazer a intermediação de tudo que é relação institucional, tudo que a empresa precisa quando o assunto é relação institucional e governamental também, tá? No fundo, no fundo, eu sou um vendedor de ideias. Que legal, que legal. E explica um pouquinho sobre a GL Cargo. A GL é um agente de cargas, eu não sei se todo mundo sabe o que é um agente de cargas, mas é uma empresa que faz intermediação de transporte logístico internacional. Então nós compramos o frete das grandes companhias marítimas e companhias aéreas e vendemos esse frete para o importador e exportador. Então isso é uma prática normal no mercado, é muito bem vista inclusive, porque ajuda o pequeno e o médio importador, e a gente atua fazendo isso há 20 anos aqui já na GL. Entendi. Compra antecipadamente, assim? A Como gente se compra fosse um pool? antecipadamente, Daí tem sempre. um pool, assim, né? Tem um pool Isso, de, eu tenho um de pool frete? de companhias marítimas, sei lá, todo mundo já Tá. viu a Maersk, todo mundo já viu a Hamburg Süd, que antigamente tinha um monte de container por aí, MSC, Hapag-Lloyd, esse a gente compra desses, transportadores, donos de navio e revende para quem importa e exporta. A gente compra em lotes, em grande lotes, em quantidade e revende para o pequeno, então a gente acaba dando competitividade para o pequeno. Entendi, entendi. E hoje é marítimo? Só marítimo ou tem aéreo também? Marítimo, aéreo e rodoviário são os principais. A gente também atua alguma coisa de Ah, ferroviário na Europa, Estados Unidos, mas que aqui no legal, Brasil cara. apenas, aéreo, marítimo e rodoviário. Que legal, que legal. E, ô Jackson, conta um pouquinho da tua trajetória antes da GL. Como é que a Tá, logística foi parar na tua vida? foi no susto, na verdade, né, porque eu estudei química e eu trabalhei muito tempo com vendas, porque o meu pai tinha uma empresa de química no passado, e aí eu passei por alguns laboratórios, depois eu fui para vendas em si, venda de produto mesmo, principalmente por telefone, daí um dos motivos por eu ter escrito um livro sobre isso. Trabalhei em operador de telemarketing de todo quanto é tipo que você imaginar, vendendo revista, vendendo livro, vendendo Legal, assinatura, progressiva de cabelo por telefone e mais um monte de outras coisas. sim, E depois eu decidi estudar comércio exterior. E aí, no entendi. comércio exterior, eu acabei indo para uma empresa de logística e estou fazendo isso há 15 anos. Que legal. Eu particularmente eu caí em vendas não faz muito tempo, né, acabei tocando aqui o time de vendas aqui da Lincros. Acho que foi bem, cara, bem pré-pandemia, assim, né, então venda de software é uma venda que ela, de certa forma, uma venda consultiva, né, Sim. então a gente teve que se adaptar bastante, assim, para estar realizando o processo de venda, tanto prospecção quanto a própria Uhum. condução comercial, através de telefone, através de call, né, então a gente teve um grande, né, a gente teve que se especializar nisso também, né, porque, né, foi Então, novidade para todo mundo na época. sim, de fato, todo mundo precisou ir para esse lado, né? E foi o motivo É, de eu ter querido escrever o livro, porque de um momento para o outro, todo mundo foi para casa, né? isso. E todo mundo precisava vender por telefone, porque tudo passou a ser por telefone. Teams também, ou Google Meet, outras plataformas, né? Mas a primeira venda, ela é uma venda fria feita por telefone. E na época da pandemia, ela se tornou muito fria e muito feita por telefone. Então eu escrevi o livro com esse objetivo. E qual o principal desafio, assim, que você quando a gente fala de venda por telefone, né, uma venda mais digital, assim, né, falando até de venda de frete, assim, qual é o maior desafio que existe? Então, o meu serviço, ele não é um serviço de impacto. Eu não posso fazer uma venda de impacto, assim como o seu.
Você não consegue ligar para uma empresa e fechar uma venda na hora, a não ser que o cliente esteja se decidindo naquele momento. Aí você não consegue entrar em contato e na primeira ligação fechar nada. Isso não existe no nosso mercado, nem no meu, nem no seu. Então eu acho que essa é a maior dificuldade, porque os vendedores, as pessoas que fazem essa venda, eles desistem no meio do caminho, porque ela é uma venda de relacionamento. Ele faz uma ligação, duas ligações, aí não teve retorno, aí não conseguiu a reunião, aí tenta mais uma e para. Sendo que a maioria das vendas, ela acontece de fato depois de 5, 6 ligações, de 5, 6 tentativas ou contatos, né, que a gente chama, interações, né. Então eu acho que esse é o maior desafio, a persistência, continuar tentando até conseguir chegar no Sim. decisor e de fato conseguir apresentar alguma coisa. Não, e faz sentido, porque é o que a gente enfrentou aqui também, enfrenta, né, é o nosso dia a dia, né, É, porque no nosso caso, imagino que também no caso da GL, no teu caso, o cara ele só vai comprar na hora se ele tá, assim, assinando um contrato com alguém, você chega com uma proposta e: "Opa, não, espera aí", porque geralmente tem que abrir um projeto, tem que abrir um bid, né, você tem que criar um relacionamento com o teu lead, com o teu prospect, então isso é. pessoalmente já é complicado, imagina por telefone, né, imagina a distância, né. É, Bem exato. E assim, mesmo nesse formato que você disse de conseguir encontrar alguém que esteja em vias de fechamento, eu acho pouco provável que alguém feche na primeira ligação. Porque é não muito fecha, difícil. O que não pode fecha. acontecer é uma feira, por exemplo. Aí o decisor vai na feira, ele vê tudo funcionando, ele vê como funciona, ele precisa, aí ele tá meio cambaleando, aí você consegue do impacto fechar. Mas tirando isso, não fecha. É muito difícil. É Eu, difícil, né. sinceramente, nem vi ainda, tá? No meu caso, ainda se fecha, tá? No meu caso, é possível você entrar em contato com uma pessoa e fechar um frete, porque são frete, né? Então você só precisa mover a carga uma vez de um lugar para outro. É até possível. Mas um software, eu acho pouco provável. Não, não. E vamos pensar em frete, né, você tem que entrar em contato com alguém que está naquele momento com uma necessidade, então assim, Exato. começa a ser uma probabilidade em cima de probabilidade É. que, né, Primeiro tem a chance acertar do cara te acerta. atender, né, qual a chance dele atender. Depois, qual Sim, que é a chance de você conseguir falar com a pessoa certa. E depois a chance de você sim, pegar ela no momento bom, né, porque tem isso também, né. Porque você consegue falar sim. com a pessoa certa, mas a pessoa não tá afim de te ouvir, e é normal do nosso mercado, a gente tem que saber viver com isso, né. É, é, E depois a gente tem que, se a pessoa conseguir ouvir, gastar o melhor. Porque a gente fica tanto tempo ligando e não sendo atendido, que quando a gente é atendido a gente nem sabe o que fazer, né. Fica: "Puxa, mas sim, será que eu ouvi mesmo o que eu tenho a dizer?". sim, sim. Então, eu acho que esse é dos desafios, assim, então, É. é fácil, não é fácil. Ô Jackson, e falando um pouco, né, de frete internacional, assim, tem algum tipo de mercadoria, produto que a GL costuma trazer mais? É, o Uma a GL especialização? é especialista em todos os verticais que existem. Aí fala: "Ah, mas você pode ser especialista em tudo?". A gente consegue ser especialista em tudo, porque a gente contrata especialistas naquele mercado. Então, a gente tem especialista no mercado farmacêutico, eu sou um deles, a gente tem Legal. especialista no mercado de químicos, eu também sou um deles, porque eu estudei química. A gente tem especialista no mercado de commodities, de cargas de projeto e assim por diante. Então, o que que é o nosso maior mercado, em relação a volume? É a exportação de commodities. Esse é o nosso principal mercado. Depois disso, o que que a gente mais faz? Indústria farmacêutica, tá? Que é o saúde, é o nosso principal mercado em relação a faturamento, tá? E aí depois a gente tem uma porção de outros mercados que a gente atende, eh eh, assim, consumo, varejo no normal, no varejo comum, né, do corriqueiro do dia a dia, mercado automotivo, mercado fashion, e outros mercados que a gente atua. Então a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, tem gente especialista em tudo aqui. Sim, sim. A gente você fala de São Paulo, né? Eu falo de São Paulo. São Paulo. Eu falo aqui de Blumenau. Cara, não é um grande centro, mas né, um centro urbano, Sim. digamos assim. E pra gente que está em grande centro, que a gente não tem muita noção do Brasil, cara, você falou de commodities, cara, o Brasil é muito forte no agro, né? É, É muito é forte, a bastante gente não tem forte. noção, né? É. A gente não tem É noção. bastante forte. O ponto é que a maioria do agro ela vai em navios que a gente chama de break bulk, né? Que são aqueles Uhum. navios graneleiros, né? Que vão cheios de grão. Então, esse é um mercado que a gente até atua, mas nem tem tanta demanda. Assim como, se a gente analisar com calma, a Vale é uma das maiores exportadoras do Brasil também. Mas ela tem navios próprios, então ela faz toda a logística dela. Então, assim, não é uma carga que está disponível no mercado para qualquer um lá trabalhar, sabe? Então a gente acaba vendo menos esse tipo de produto, né?
que são produtos que são muita quantidade e acabam indo com grandes empresas também, ou às vezes até pela própria empresa sem terceirizar. A gente acaba ficando mais no dia a dia, né, naquela carga que está no dia a dia aí, aquela carga mais comum, que muitas vezes é manufaturado, o produto já acabado. Uhum, entendi. E quanto tempo leva um transporte aí intercontinental, digamos assim, em média, assim, sei lá, Brasil para Europa, por exemplo? É, Brasil e Europa é rápido, o tempo de trânsito de navio são 11 dias nos mais rápidos e 20 nos mais lentos, tá? Porque o Uhum, importador e exportador podem escolher também o tipo de serviço que ele quer. Se ele tem mais pressa, ele paga mais, pega um serviço mais rápido. Por que ele é mais rápido? Porque ele entendi, vai mais rápido? Não, porque ele para menos, né? Então ele fica fazendo menos paradas no caminho. E as paradas são onde? Em portos. Porque as pessoas eles acham que uma carga sai de Santos e vai direto para Amsterdã, por exemplo, para Amsterdã, não, para Rotterdam, né, que é um porto na Europa. Mas ela sai de Santos, passa em Paranaguá, passa em Navegantes, passa no Rio Grande, aí ela volta e vai lá para a Europa. Se você pega um serviço que não faz essas paradas, você paga um pouco mais e ele chega um pouco antes. Entendeu? Quando a gente fala de entendi. transporte aéreo, aí é o mesmo tempo do passageiro, né. Então são Sim, 11 do horinhas, voo, você né? tá lá. É. Sim, sim. E chega quando, né, quando tem essas paradas, assim, isso chega a sair container o container ele sai do navio, ele volta para o ele troca de navio, tem isso? Como, por exemplo, Ele numa carga acontece, que legal, acontece. cara. Pô, não Então se sabia. você, por exemplo, fizer uma exportação pra China ou uma importação da China, tem 2 tipos de serviço, são aqueles que vêm direto da China para cá, passando pelo cone da África ali, né, por baixo da África, e tem aqueles que vão via Europa, que fazem paradas via Europa e fazem transbordo em algum porto na Europa, ou no Mediterrâneo, ou no Oriente Médio, e às vezes até no Panamá. Entendeu? Cara, que Então, legal. depende muito do tipo de serviço, mas eles fazem sim, eles têm isso que a gente chama de transbordo de navio. Sim, sim. E cara, tem alguma rota, assim, que é mais complicada, assim, de fazer? Por Então, as exemplo, eu rotas sei dos que a costa lugares da África é mais complicado por causa de, é, né, questão de pirata e tudo mais, é. né. A gente Como tem é que as isso influencia rotas no frete, assim? tá. A gente tem as rotas mais complicadas por serem perigosas, que são essas que passam por ali pelo Oriente Médio, Mar Vermelho, que inclusive está tendo ataque lá há um bom tempo já, né, aos navios, derrubaram um navio há semanas 2 semanas atrás. Ali na costa da África, principalmente perto da Somália, que é terra de ninguém ali, os piratas invadem os navios mesmo. Esses são os mais complicados, mas a gente tem também portos, muito cheios em relação à quantidade de carga mesmo. Então, em alguns portos você tem fila, que o navio chega no porto e fica dias ou às vezes até semanas esperando para poder atracar, porque não tem janela mesmo para conseguir colocar o navio por causa da quantidade de carga que sai, né. Então isso é uma Sim. complicação também. Pois é, né, e isso cobra diária, cobra tudo, né. Cobra Esses tempos diária, de né, cada dia espera, que o navio isso. fica parado, ele paga uma diária, né, a carga também paga diária, então, no final das contas tudo é custo. Sim, sim. Cara, e carga, assim, imagino, óbvio, né, container e tudo mais, né, mas tem, tipo, questão de refrigerado, acho que medicamento deve ter um tipo de transporte mais específico, assim. Como é que isso funciona, né, porque uma coisa é você levar um container com um grão, por exemplo, né, Uhum. ou num enfim, né, levar num Sim. navio graneleiro. Outra é você levar medicamento, né, é bem É, mais de fato. complicado, né. A gente tem a complicação da temperatura, da umidade, da luz e do choque para medicamento. Então, existem medicamentos que você não pode expor a desvio de temperatura, ou seja, a temperatura tem que ser mantida de ponta a ponta, exatamente naquela faixa de temperatura. Isso é muito comum para vacinas, que são transportadas a Imagino. 5 graus. Tá? Na época Nossa, da pandemia de Covid, aquelas vacinas que nós tomávamos eram transportadas dentro de uma faixa de temperatura. Ela também não pode muitas vezes ser exposta a umidade nenhuma, porque a umidade deteriora o medicamento em si, e alguns não podem ser expostos nem à luz e nem balançar, né, nem chacoalhar de jeito nenhum. Isso é o que torna mais pois é, mas complexo. É. E aí o que que a gente como é que faz? A não vai gente cria chacoalhar num soluções. navio? Então, a gente cria soluções. Existem soluções para que a chacoalhe menos do que chacoalharia, né. Então você consegue colocar alguns dispositivos na embalagem da carga para fazer com que ela fique mais estável. Assim como você pode Sim. usar, por exemplo, o caminhão pneumático, né, que ele Hum, sofre menos a deterioração do solo da rodovia. Então, tem alguns dispositivos que a gente coloca. Quando a gente fala de temperatura, o que a gente mais usa são contêineres refrigerados, que são geladeiras ambulantes que você transporta para lá e para cá, ficam ligadas na tomada e elas refrigeram
as cargas, assim como são nos caminhões reefer, né? Então, mas também tem esses contêineres para o modal aéreo. Então é possível fazer o transporte no modal aéreo assim também. Mas isso encarece bastante a operação, claro. Sim, sim. E qual é a carga mais estranha que você já viu? Sim. Cara, a gente já viu de tudo, assim, de estranho. Mas há um tempo atrás eu fiz o transporte de cérebro de coelho para fazer pesquisa clínica. É parte de cadáver, a gente já faz com frequência para estudo, né? A gente não faz transporte de corpos quando a pessoa morre e precisa trazer de volta, isso a gente não faz. Mas parte de cadáveres para universidades, para pesquisa, a gente transporta. É, já aparece muito ouro, aparece muito relógio, obra de arte, veículo. Mas essas sim são as coisas que eu acho mais estranhas, assim, que aparecem. Porque as coisas do dia a dia acabam aparecendo e a gente nem vê. Ah, a gente transporta muito gergelim. É interessante, a gente transporta containers, centenas de containers de gergelim. Mas essas são centenas, é um negócio fora da realidade de gergelim. E a gente exporta do Brasil. Ainda brinco, falo, Exporta daí. o pessoal come Big Mac pra caramba, né? Porque gergelim é um negócio que você usa pra quê, Pois né? é, Que me pois perdoe é. aí se eu tô faltando com. Se me falta cultura pra saber o que que faz com gergelim, mas a gente exporta muito gergelim. Eu Então, só vi no Big Mac até hoje. então, exato. Eu também nunca vi outra coisa, mas a gente exporta, quando eu digo centenas, são centenas mesmo. São lotes de 50, 70 containers por semana, entendeu? Então, Cara, cheio com 25 toneladas de gergelim. Então, tem de tudo, cara. Tudo que se existe, a gente transporta. A gente transportou no passado a terapia gênica de uma pessoa famosa que faleceu. Então funciona assim: quando você tem uma doença muito grave, um câncer, e você tem muita grana, você consegue criar um medicamento para ti, com base no seu DNA. Isso chama terapia gênica, né? E essa terapia gênica, ela é transportada numa temperatura de menos 196 graus, com nitrogênio líquido, para que ela se mantenha estável de ponta a ponta. Então a gente fez o transporte de uma pessoa bastante famosa que faleceu, que eu não vou falar o nome, para proteger a família e proteger a gente também, mas que deu tudo certo e que se estragasse a gente deixaria a pessoa viver menos tempo do que ela viveu. Ela já faleceu, mas ela teve uma sobrevida de quase um ano aí por causa dessa terapia, nossa, que entendeu? legal, que legal. Então, aparece de tudo. Você comentou agora de medicamento, né, a gente fez um projeto num distribuidor de medicamentos, e acho que tinha sido o primeiro projeto, assim, com medicamento que a gente colocou o software, e esse distribuidor ele tinha uma vertical que era medicamento oncológico. Cara, eu fiquei surpreso com o valor dos medicamentos. Cara, mas assim, ó, surreal. Assim, a gente sempre imagina, né, carga cara, tipo, é eletrônico e tal, mas cara, medicamento é absurdo. Cara, uma caixinha Medicamento é caro. assim é uma coisa de e daí tem limite, né, do próprio seguro, então às vezes vai um veículo quase vazio com pouco, né, É. com bastante É, o, espaço ali, porque sim, o que a gente faz aqui é que a gente também oferece seguro, né? Então, a gente tem uma pólice que cobre a excursão de temperatura, que é sair a temperatura da faixa, mas também cobre valores muito altos. Então a gente tem cargas de 10 milhões de dólares, por exemplo, cargas de 8 milhões de dólares, que daí 50 milhões de reais, 40 milhões de reais. Então a gente tem, mas são cargas bastante caras. Os medicamentos para gente aqui, abaixo de 300 mil dólares, é o dia a dia. Né? Tipo, um nossa, container 300 mil dólares é dia a dia. Cargas mais caras são bem frequentes, mas 300 mil dólares é o comum, é o arroz com feijão. As cargas são sempre muito caras. sim, sim. E a GL trabalha também no frete nacional ou só com comércio exterior? A gente trabalha no frete nacional desde que ligado ao Ah, internacional. entendi, Só o entendi, nacional a gente não faz. Entendeu? Então, entendi, se uma empresa quer importar e quer que a gente entregue na porta dela quando chegar no Brasil, a gente entrega. Mas se ela só quer que a gente faça o transporte, não. Ou distribuição, a gente não faz. entendi, entendi. Porque aí tem É as porque transportadoras tem que são excelentes nisso, a gente não precisa entrar, entendeu? sim, claro, claro. É porque eu ia questionar, porque, assim, todos os cuidados que se tem num frete internacional, né, com relação à própria mercadoria, você também vai ter no Uhum, nacional, sim. né, aqui, né. A gente considera até mais simples, né? Porque primeiro que a gente está no nosso país que a gente conhece muito bem, falando a nossa língua que a gente também conhece muito bem, ou relativamente bem, né? Então é muito mais fácil do que falar com pessoas de outros países. E alguns países
tem uma limitação cultural bastante grande em relação ao tipo de país mesmo, né? O tipo de cultura do país, dias da semana, porque tem países que os dias da semana são diferentes, eu não sei se você sabe, mas países do Oriente Médio, alguns países o final de semana é na sexta e no sábado. E domingo é segunda-feira, Ah, domingo é pô, não dia útil. sabia. Então isso é uma barreira que a gente tem. Então às vezes a gente manda uma mensagem para um agente nosso em Dubai na sexta-feira e lá para ele é sábado. Então, Sim, sexta-feira não é dia útil, entendeu? Ao mesmo sim, tempo, ele cobra da gente resposta no domingo, que para ele é dia útil. Então, essa tem sim, um monte de barreiras culturais, mas essa é um exemplo, sabe? sim. Então, a gente tem um monte de barreiras culturais que no nacional a gente não tem, que é muito mais simples, né? É, eu ia perguntar, cara, assim, nessa questão, né, de nacionalização, por exemplo, né, Uhum. de mercadoria e tudo mais, eh, cara, qual a principal dificuldade que vocês têm, assim, se existe alguma dificuldade, questão de legislação e tudo mais, uma Então, coisa nesse existe, né? A legislação, ela é a mesma para todos nós, né? Então, independentemente de qual seja a empresa, estando no território nacional, a legislação é a mesma. Então todo mundo sofre burocracia. E a gente sabe que na importação tem burocracia por vários motivos. Um deles é protecionismo, né? Seja ele o protecionismo comercial, seja não comercial. Então, para deixar claro, comercial o que, que é? Criar um imposto em cima de um produto. Não comercial o que, que é? Criar uma barreira não tarifária, que pode ser a exigência de um certificado que venha de fora, pode ser uma limitação de quantidade de produtos que se importa e assim por diante. A gente conhece, a gente tem maneiras de tornar o processo mais rápido, né? A gente sofre com as barreiras burocráticas como todo mundo sofre, mas a gente é especialista, a gente é uma empresa profissional. Então a gente acaba conseguindo fazer as coisas com um pouco mais de agilidade. A gente também tem bastante os órgãos anuentes. Então nós temos 11 agências que são a Anvisa, a Anatel, o Ministério da Agricultura, Inmetro, etc., que avaliam se os produtos podem ou não entrar no Brasil, se eles estão ou não adequados para consumo. E essas agências, elas estão muito defasadas financeiramente, então elas nunca têm grana. Elas nunca têm dinheiro para pagar servidor, para contratar servidor, abrir concurso, o que torna o processo bastante lento, né? E aí a gente acaba sofrendo um pouco. Agora, por exemplo, as agências estão em greve, a Anvisa está em greve. Então, a gente está gravando, quando a gente está gravando esse podcast, né, a Anvisa está em greve, assim como as outras agências. Então, isso faz com que a gente sofra um pouco mais na parte burocrática. Mas a gente encontra maneiras profissionais e legais, claro, de fazer com que o processo seja o mais rápido, executado o mais rápido possível, que é uma equipe bastante treinada, com gente com muita experiência, que conhece muito bem o que está fazendo. a gente vê bastante, né, aqui né, no meio industrial, que a questão tributária, ela faz com que as empresas elas decidam onde abrir filial, por exemplo, né. Sim. E O isso que vai acabar acontece agora com a também. reforma. Vai acabar, né. Né? Mas, por exemplo, assim, eu vou trazer por Santos, eu vou Uhum. trazer aqui por Santa Catarina, por Itajaí, eu vou trazer isso tem também, essa questão, Sim, acaba sendo um bastante, fator de inclusive. decisão, Bastante. A tanto gente para tem empresas que expedições. existem por causa disso. A gente tem benefícios fiscais em Santa Catarina e no Espírito Santo, na Zona Franca de Manaus, óbvio, em Rondônia, em Minas Gerais, em Goiás, no Recife. Esses são os que eu lembro aqui de bate-pronto, que são governos estaduais que dão incentivos para que a importação seja feita por aquele país e o ICMS seja recolhido lá. Com a reforma tributária isso acaba, né? Porque não vai ter mais imposto estadual, então não vai fazer sentido mais importar por um estado ou por outro, porque o tributo vai ser recolhido no destino, né? Na venda, diferente de hoje, que é recolhido na compra, na entrada. Então Sim, isso acaba, mas existe sim. imagino. Então, muitas vezes deve compensar, por exemplo, traz a mercadoria por Itajaí e sobe até, sei lá, até o Não, Nordeste, estou não, dando um não tenha exemplo bem, dúvida. assim, extremo, né. Não, E mas sobe temos no muitos, rodoviário tá? até o Nordeste, porque ao invés de ir direto, acaba Não, e não temos sendo, né. muitos, assim. Pega aquele produto que eu te falei que custa. Vamos pegar, o produto de 10 milhões é muito. Vamos pegar o produto de 1 milhão de reais, que é o meu dia a dia, tá? Uhum, Nesse produto de 1 milhão de reais, se o importador recolher ICMS, porque há casos que ele não recolhe porque ele vende para o governo, mas se ele recolher ICMS, em São Paulo ele vai pagar 18%, que é uhum. 180 mil. Isso falando uma conta direta, porque não é assim que é feito o imposto. Tem um monte de outras coisas e vai ser muito mais do que Sim, cento e bem oitenta bem mil. mais complexo. Mas vamos fazer Uhum, assim. Se ele comprar por São Paulo, importar por São Paulo, ele vai pagar 180 mil de ICMS. Se ele importar por Santa Catarina, ele vai pagar 40 mil de ICMS, que é 4% lá.
Então, Pô, é deve uma fazer alguns diferençazinha, fretes. entendeu? É uma diferençazinha, entendeu? Isso que eu tô falando de uma conta feita direto, se de maneira incorreta e de um produto barato. Então, se você trouxer uma máquina, por exemplo, que custa, sei lá, R$ 50 milhões, faz muito sentido você importar usando o benefício que é a Santa Catarina. E qualquer Pois empresa é, pode usar usando uma trade, você não precisa de fato ter uma filial lá. Na verdade até precisa, mas você não precisa ter uma estrutura gigantesca, "Ah, não, eu vou me instalar em Santa Catarina", não, você pode ter um escritório lá, abrir uma filial que tenha um escritório lá, mas que você não precisa ter toda uma estrutura lá, e usar a operação de uma trading e um armazém local lá que você aluga. Então dá pra fazer por lá e você economiza uma fortuna nessa brincadeira. pois é. É um CNPJ, né, tendo um É um CNPJ CNPJ. lá instalado. Eu não gosto da ideia de falar, só abrir uma filial virtual ou fictícia, né, porque dá a impressão de falcatrua, de coisa errada, né. Sim, sim. Mas é isso que as empresas fazem, né. Então elas abrem lá, não todas, tá, pessoal, não estou generalizando, mas abrem uma empresa lá, mantém uma sala lá e usam a estrutura de trades ou algumas fazem até direto, mas com a estrutura toda em São Paulo ou em outros estados. Sim. É, mas é algo legal, né, tá dentro É da legal. da da Se é lei, legal, não vamos usar. tem nada, Exato. Tá dentro né. da lei, vamos usar. Não tem ilegalidade, tá certo, eu concordo contigo. Tudo que a gente É tiver legal, né. tiver como reduzir a carga tributária, né, não para aumentar lucro, para passar para o consumidor, mas vamos reduzir a carga tributária. Sim, claro, claro, com certeza, porque no final das contas quem ganha é o povo, né, é quem compra a Exato, você mercadoria, que vai imagina comprar no você imagina a vantagem. O seu produto chega, né, fazendo a mesma comprando do mesmo exportador, do mesmo fornecedor, pagando o mesmo preço, o seu produto vai chegar aqui 12% mais competitivo, sem você fazer nada. pois é, verdade, Simplesmente pelo fato de entrar por outro estado. Então, sim, tem que usar. sim. E tem Ô muita cara, empresa que só tá aí por causa disso, tá. Muita empresa que só existe por causa pois é. disso, que senão eu não conseguiria. Tem assim, a gente tá olhando, claro, no cenário da importação e exportação, né, comércio exterior, Uhum. mas, eh, todo o cenário, eh, legal e tributário do Brasil, ele é um ecossistema que tem empresa que só vive disso. A gente É. aqui na Lincros é bombardeado Uhum. semanalmente por escritórios que: "Ah, porque vamos avaliar a tua questão tributária, não sei o quê". Então, assim, tem um ecossistema, cara, tem gente que vive só disso há muito tempo, Sim. né. Tem e vai continuar tendo, apesar da gente simplificar um pouco o nosso sistema tributário, né, a gente ainda vai deixar ele bastante complexo. Então ainda vai existir mercados, e existem mercados para tudo, né, então você cria um benefício, esse benefício faz com que existam empresas para gerir o benefício, e empresas que ajudam a gerir o benefício, então você cria um ecossistema muito grande em cima daquele benefício, que você nunca mais consegue tirar. Porque Sim, aí essas empresas se juntam, criam associações, fazem pressão no Congresso, e aí você não consegue mais mexer no benefício, que é o que a gente tinha na reforma tributária, que a gente tem outros benefícios, como a Zona Franca de Manaus, por exemplo, né, que já foi sim, verdade. provado que ela não ajudou em nada o que ela tinha que ajudar, mas ela continua sendo renovada, porque tem um ecossistema tão grande em volta dela que não tem como tirar. Sim, sim, sim. Ô Jackson, você comentou, né, no começo da questão de, né, comprar antecipadamente o espaço Uhum, nos navios e tudo mais, né. uhum. Como é que vocês lidam com a questão de flutuação de câmbio e tal, assim? A gente aprendeu a viver com ela, não tem muito o que fazer. A gente sabe que a gente vai pagar a companhia marítima com um valor e receber com o outro. É normal. Então a gente vai ganhar umas vezes e perder outras, a gente só não pode perder todas, né. Mas a gente vive essa flutuação, como todo mundo, então não tem muito o que fazer. A gente tem que comprar o espaço o mais antecipadamente possível para você conseguir comprar, tem que ser antecipado, não dá para comprar na hora, tá, no nosso mercado não tem como, porque tem a preparação do container, retirada, estufagem, um monte de detalhes, a parte aduaneira também, né. Mas, quando a gente fala especificamente do dólar, a gente acabou aprendendo a conviver com a perda e com o ganho. Quando você faz pagamentos muito grandes, você recebeu várias taxas diferentes. Você pagou várias taxas diferentes, na média você ganha ou perde, né? Então a gente Sim, acabou convivendo com isso. sim, sim. E compra muito antecipadamente? Não necessariamente, tá? Então, quando a gente fala de marítimo, eu conseguiria comprar alguma coisa, por exemplo, e embarcar no final desse mês, tá? Então, Tá, se você tem uma carga pronta hoje, seria possível embarcar
Agora a gente já vou dar um exemplo para quem ouvir depois, né, a gente está mais ou menos no dia 10 do mês, então eu conseguiria embarcar uma carga no dia 20 do mês, quando a gente fala de Entendi, marítimo. Quando eu falo de aéreo, eu consigo comprar para hoje, para embarcar hoje, entendi. tá. É, conectando com a venda, né, o forecast tem que estar bem afiadinho, né. Exato. E aí é um lance muito da ciência da venda, né, porque venda é ciência, eu falo isso no livro, né, todo mundo pode ser vendedor se quiser ser vendedor, tem que estudar. Então, quando a gente fala da ciência da venda, a gente tem vendedores muito preparados, que sabem, que sabem distinguir se o cliente está afim de fechar ou não. E um dos motivos da gente saber se o cliente está afim de fechar ou não uma carga, um projeto, seja o que for, é detalhe de carga. Ninguém está comprando alguma coisa que não sabe as medidas, não sabe o tamanho, não sabe quando fica pronto. Entendeu? Não tem como você comprar alguma coisa sem isso. Então, não tem empresa nenhuma que vai comprar, eu vou comprar um carro, vai trazer ele da China para o Brasil. Tá, mas qual o tamanho? Qual o peso? Né? Quando que vai ficar pronto? Tudo isso você tem que saber, senão você não compra. Então, às vezes, quando o cliente manda pra gente alguma coisa assim, me manda aí uma frete assim, assim, não tenho peso, não tenho medida, não sei quando vai ficar pronto. Cara, ele não quer fechar. Ou ele tá comparando uma coisa anterior, ele tá comparando um frete que não existe, ou ele tá só, tipo, te atendendo pra você parar de encher o saco e quando você fica ligando, entendeu? Então, isso é uma das coisas que eu falo no livro também, que é sobre entender se o cliente tá ou não a fim de fechar a carga, porque às vezes ele não tá. E assim, tá bom também. O pessoal fala, então tá tudo bem. E de fato, tá tudo bem. O cara não quer fechar, não quer. Paciência, vai ser feliz, né? E uma das maiores atribuições de bons vendedores é saber perder. É saber quando o cliente não quer fechar. Então, beleza, o cara não quer fechar, beleza. Passa pro próximo, seja feliz. Não fica enrolando o cara e o cara não fica te enrolando, né? A pessoa não fica te enrolando. Então, eu falo bastante sobre isso no livro também. Legal. É, no final das contas, a venda é uma taxa de conversão em cima dos nãos que tu tens, né. É. Você É isso, né. consegue fazer algumas coisas para melhorar, né. Tem coisa que você vai fazer para melhorar, mas é uma ciência. Se você seguir os passos, você vai chegar no resultado. Esse resultado pode ser sim ou não. E muitas vezes ele vai ser não, né? Mas tem que chegar no final. O ponto é que na maioria das vezes você não consegue chegar no final, você não consegue cumprir as etapas, você não consegue fazer a prospecção, mandar uma proposta, fazer um feedback e assim por diante. Então você para numa desses passos, né? Se você cumprir todos os passos, a venda ela teve sucesso. Foi, fechou o negócio, não é outra história, que aí é outro passo, né? É. A própria experiência também, né, de quem tá à frente, assim, de perceber como você falou: "Poxa, chega uma cotação, o cara não sabe peso, dimensão", obviamente ele não tá com oportunidade quente, É, né, então chega alguém que já sabe certinho, né, todas as características, você pela tua própria experiência, você já sabe que: você dá "Não, mais aqui realmente tem atenção uma até, oportunidade quente", né. Então entendeu? o Você dá próprio mais vendedor atenção, ele vai exato, vai percebendo, assim, na própria conversa, né, nas próprias é, interações, se aquilo tá quente ou não tá, exato. né. Mas mesmo assim, né, como tem uma compra antecipada e comprou, comprou, né, Jackson, não tem o que fazer, né. É, Ou vem não, até vazio, dá. Até tem. dá para devolver, mas dá trabalho, né. Então e principalmente se já embarcou é pior, até dá para devolver também se já embarcou, mas dá mais trabalho e é caro, mas dá. Imagino, Mas imagino. agora dizer que não sabe os dados da carga, não sabe quando vai ficar pronta, não vou dizer que É, são todos os casos, tá, mas na maioria das vezes o cara não tá afim de fechar. pela probabilidade ele não tá. É, Chance é é maior mais de ou não menos isso. fechar, né. Ou então Chance é alguém tá maior. rolando ele, né. Pode ser que internamente o PCP não passou, mas falar que não tem, não existe, você não tem como você comprar um negócio sem saber o que é. Ô Jackson, e falando, né, de frete internacional, assim, quais softwares e tecnologias que vocês usam Boa, no dia a a dia? gente tem, alguns sites internacionais que mostram flutuação de preço, né, de frete, alguns em tempo real. A gente usa muito os sites dos armadores, que são as companhias marítimas e companhias aéreas mesmo, eles estão automatizando muito, essas interações, fazendo com que não tenha muito mais contato, né, de humano para humano. E a gente usa muito o site de estatística e database, para a gente saber, quem importa, quem Uhum, exporta, qual que é o porto que atraca, o terminal que atraca, quanto tempo fica no porto, quem é o armador, quem é a companhia aérea, até quanto está pagando na mercadoria, quanto paga no frete. Tem softwares, a gente usa um que não concorre com você, então eu vou falar, chama Locomex, que é um voltado uhum, para logística internacional e comércio exterior, mas ele tem bastante, relevância para o mercado de logística nacional também, porque ele mostra o que todo mundo importa, exporta, o que sai do porto, sai do aeroporto, o que chega assim por diante. E a gente usa outras ferramentas, outros sistemas também para fazer a gestão dos nossos processos, né, que são ferramentas criptografadas,
Aqui a gente usa todas elas em nuvem no servidor da Amazon global, então Ah, sim. segurança para evitar qualquer tipo de tentativa de furto de dados, sequestro de dados, etc. Sim, Né? sim. E acho que é isso. É. A gente também hoje está hospedado na Amazon, né, tem um time aqui relativamente para o tamanho da Lincros grande até de segurança da informação, porque é um negócio complicado, né. Tem que ser, Ataque, né? assim, a tentativa de ataque é frequente, assim, né, a É. gente depois que vai olhar, assim, poxa, e geralmente vem da China, vem do mundo inteiro, assim, né, pessoas tentando, assim, então Existem lugares que são feitos para isso, né? E o mais interessante é que a gente pensa, poxa, mas quem que ainda cai no golpe do primo nigeriano que vai doar 50 milhões de dólares, né? Para você, porque tem muito ainda. Ou quem cai naquele SMS que recebe do caminhão do Faustão, que vai dar não sei o que, não sei o que. O ponto é que a gente tem 40 milhões de pessoas fora da internet ainda, né? E todo dia as pessoas entram na internet, então todo dia para elas é novidade isso. Então tem muita gente que olha aquilo pela primeira vez e acredita, achando que a internet é o lugar dos sonhos que ela vai ficar milionária. Então ainda funcionam esses golpes, infelizmente por causa disso, os mais simples, né? E existem golpes muito mais sofisticados. Eu recebi um hoje da Local Web. Eu tenho um site meu que é o jacksoncampus.com.br que eu reúno os meus artigos lá e tal, e eu hospedo ele na Local Web. E eu recebi o e-mail com a fatura. E a minha fatura vence hoje. Mas aí eu dei uma olhada, ela veio no e-mail da local web, não o e-mail que eu uso para acessar a local web. sim, Entendeu? Então eu uso um e-mail quase. particular e eu olhei e falei, cara, mas estava muito bem feito, era um negócio fora da curva. Aí o que eu fiz? Cliquei no remetente, aí aparece aqueles endereços enormes que são feitos para mascarar, né? E aí eu falei, cara, os caras são espertos, porque eu venço também da minha fatura agora. Então, É, eles com jogaram um certeza eles valor têm lá, informação. eles jogaram lá o valor, jogaram o desenho exatamente igual, a única coisa é que mandaram no e-mail errado. Se não tivesse mandado no e-mail errado, era capaz de eu ter pago. É. Então, é muito É, inteligente. e assim, fazendo conexão com o tema anterior, é uma taxa de conversão. Você Ah, tenta uma taxa para de conversão. 1000, 2 É, caem, é tá isso aí, pago. Exato. Principalmente tá quando a gente pago. fala de grandes scans, assim, lotes, né? Que é o scan lot. Sim, E é por isso que a gente tem que cuidar tanto do nosso dado, né? Inclusive de portais como o de vocês, como esse que a gente usa. É claro que o de vocês é muito seguro, tá bem hospedado. Você com certeza tem que criar uma senha lá que exige sim, uma quantidade de caracteres, etc. Mas quando a gente fala de sites que não estão bem hospedados, eles são armadilha, porque se a pessoa usa a mesma senha em todos os sites, quando ele consegue quebrar um site desse, ele consegue descobrir a senha. Aí ele pega essa senha e fica testando os outros sites. E aí ele consegue com entrar no certeza. Gmail da vida, consegue entrar na Microsoft, consegue entrar em outros lugares e acaba roubando outras coisas que não deveria, como o banco, por exemplo, né? Então é uma gestão que Pois tem é. que ser feita com bastante cuidado. É. A gente atende, né, de forma muito parecida com vocês, assim, né, com a GL, a gente atende grandes empresas e que acabam Uhum, exigindo isso da gente também. O exato. fato da gente estar nesse negócio, atendendo clientes, né, muitas vezes multinacionais, acaba exigindo que a gente tenha esse nível de segurança, né. E, cara, no frete nacional a gente tem hoje, né, todo mundo conhece o CTE, né, Uhum, conhecimento de transporte, né, sim. eletrônico. Cara, no internacional é diferente, né, essa questão de documentação, né, tem a É, WB, BL, como é que é. funciona isso? Tem É, padrão, não tem padrão? sim. Existe o conhecimento de carga, né, que é o conhecimento de carga internacional, que ele pode ser no aéreo um Airway Bill, que é o AWB, né, pode ser no marítimo Bill of Landing, que é o BL, e no Uhum. internacional o CTRC, se não estou Sim, enganado, Mercosul tá? aqui, Eu né? acho. É, é. É porque a É, gente né? só vai para o Mercosul, na verdade, né? É, sim, É. Na verdade a gente consegue outros países, mas eu acho que é CTRC, quase certeza, se não for, me sim. corrijam, por favor. É, então a gente tem os documentos, mas a gente também tem empresas que são um operador de transporte multimodal, que são os OTM, que conseguem usar o mesmo conhecimento de transporte para toda essa logística. Tanto o internacional Entendi, como a coleta na origem, como o internacional, como a entrega no destino, inclusive cabotagem. Né? Nós não somos o OTM aqui, porque para a gente não faz sentido ser, mas tem empresas concorrentes da nossa que são OTM, eles conseguem usar um conhecimento de transporte para tudo, tá? Mas ainda a gente precisa do documento físico na maioria das vezes. Para a aduana é necessário documento físico, para a importação não necessariamente mais, tá? Então
O transporte aéreo foi modernizado, hoje pode ser usado só o conhecimento eletrônico, assim como no marítimo, tá? Mas para a aduana ainda é necessário ter o físico. Se a sua carga precisar ser entendi, inspecionada, você precisa ter o físico, né? entendi, Mas para fazer a declaração de importação, o digital é suficiente. entendi. É, no caso do nacional, a gente tem a Cefaz que acaba, né, autorizando a emissão dessa Uhum, documentação e tudo mais, né. uhum. No caso do internacional não tem, né, nenhum órgão, se ou existe algum órgão que acaba autorizando Existe, digitalmente, existe? sim, a ANTAC, né, para o marítimo e a ANAC para o aéreo, Ah, existem sim, então então são acaba iguais, autorizando isso. eles regem, e a receita, né, mas já tá valendo, já pode, o que não pode é usar para liberação aduaneira. Você pode, na verdade, assim, você pode usar para liberação aduaneira, mas caso seja necessário uma inspeção, você precisa ter o físico para mostrar lá pro fiscal. Que legal, que legal. E E é um avanço, tá, porque no marítimo, o conhecimento de carga ele vinha por courier, ele vinha por remessa expressa, e acontecia muito de perder. Então, às vezes, chegava a carga e o importador não tinha o BL, e o BL é a posse da carga, sem ele não libera a carga, né. Com a digitalização isso ajudou bastante, com a automação. No aéreo a mesma coisa, no aéreo o documento de embarque vinha no pallet de carga, então tinha um lugar lá que você colocava o conhecimento de carga, uma bolsinha, né, ou colado na própria pallet, e ele vinha junto, mas acontecia muito de perder no caminho, de alguém se extraviar, e a carga chegava sem o conhecimento de carga, ela ficava presa. Ela tinha que até chegar outro, ou uma correção. Então, isso também facilitou muito a vida da gente. sim, sim, imagino. Porque pra gente aqui no Comex, a gente tem uma dificuldade que o pessoal da logística nacional também tem, que é a armazenagem e estadia. Mas a armazenagem em zona primária, que é onde fica lá a zona alfandegada no porto, é uma fortuna. No aeroporto também. Sim, Então, quando eu causava uma perda de um documento desse, ainda que causada pela companhia aérea, ou por armador, ou pelo exportador, o cliente queria que a gente pagasse a armazenagem dele, que normalmente era uma sim, fortuna, entendeu? Então isso melhorou muito pra gente. sim. Tem até uma história, assim, que, né, um sócio meu, um dos fundadores da Lincros também, né, isso é fazer uns 15 anos que ele na empresa que ele trabalhava anteriormente, Uhum. assim, a gente trabalhando com sistema de faturamento, é acostumado, assim, às vezes o cliente ligar e alguém, né, levanta a mão: "Ó, o cliente lá tá com um caminhão parado, ó, o cliente lá tá com uma carga parada". E ele conta até hoje que uma vez ele atendeu o telefone e ligaram lá: "Ó, tô com o cliente X lá que tá com um navio parado". O nível de urgência é muito maior, É, né, justamente porque é muito caro, né, toda essa questão de é estadia muito e todos caro. esses custos, né, É, no marítimo, né. é tudo negociado, né? Mas eu consigo te dizer que um navio parado um dia custa uns US$ 50.000 a diária, tá? Uau, Mais ou é, menos. Então é claro que o produto que ele tem também é um produto que é mais fácil de absorver isso, né? Mas ao sim, mesmo tempo, porque é muito produto, mas ao mesmo tempo US$ 50.000 é bastante dinheiro. é bastante Principalmente se dinheiro, é um é bastante custo extra, né? Se é algo que você poderia ser sua margem, né? sim, Então tem que ter uma gestão bem feitinha. sim, sim. Ô Jackson, e a IA no comércio exterior, como é que tá? Então, eu creio, eu fiz um post esse dia, inclusive no LinkedIn, apanhei um pouquinho lá. Eu creio que nós estamos um pouco atrasados em relação ao IA. Eu não vejo muita coisa boa voltada para comércio exterior de IA. Porque assim, vamos entre nós aqui, tá? A gente já se tornou amigo aqui nesse tempo de Uhum, conversa. Inteligência artificial, a gente chama um produto que ainda não funciona direito, né? Então, aquilo que funciona bem, a gente chama de produto digital. É um produto bom, sim, né. Aquilo que não funciona, a gente fala: "Ah, IA mesmo", então, tipo, todo mundo já sabe que é aquilo que está em teste, que não é beta, né. Então, eu não vejo coisas boas funcionando no comércio exterior em relação ao IA. Quem tem, são aeroportos e portos. Mas, assim, nada sim, mais é do que estatística bem aplicada, porque IA é isso, né. IA é estatística com velocidade de processamento. A é, Receita hoje tem uma IA muito boa para fazer verificação de quem são os importadores de maior risco. A Anvisa tem isso também para quem são os importadores de maior risco. A Polícia Federal tem isso e a Receita para passageiros de alto risco, né, durante os voos, quem pode estar transportando ou não algum tipo de produto ilícito e tal. Então, ali eu vejo. Eu sou responsável por revisar tudo que é marketing da empresa que eu atuo na GL, né? E a gente tem blog, a gente escreve e tal. E eu avalio os textos, e todos os textos eu jogo no detector de IA.
né? Porque eu não posso correr risco nas minhas mídias tá publicado alguma coisa que é feito por IA. A agência que nós trabalhamos é muito boa, ela não faz isso, mas eu tenho obrigação de testar. E nessa brincadeira eu acabei encontrando empresas patrocinadas ali, né, nos links patrocinados, que fazem testei e de fato funciona, entendeu? Que legal, que legal. Pois é. É, a gente aqui tá até já deveríamos ter liberado, no nosso caso de, né, de TMS, software e tal, tem aplicações bem legais, assim. Então, o próprio reconhecimento de imagem, OCR, então, eh, hoje quando a gente trabalha com frete nacional, a gente acaba processando o arquivo XML, né, que é o Uhum, arquivo que é o padrão, né, do CTE. sim, Mas no internacional já não tem muito padrão, então a própria IA consegue interpretar um PDF, por exemplo, de uma sim, WB e imputar isso para dentro do sistema, algo sim. que até então você tem que digitar. Então, assim, eh, pequenos, ganchos, né, pequenas alavancagens a gente consegue fornecer com IA. Agora, assim, tirar a pessoa, né, dali ainda acho que está bem longe, eu acho que vai demorar Não um dá, pouco. né? Me fala um pouco mais dessa solução aí que você falou da IA ler os documentos de embarque. Isso é interessante, cara. É, porque assim, ó, a gente tem hoje no nosso portfólio um produto que a gente chama de auditoria de frete, auditoria e pagamento de fretes, né. Então, uma indústria ela recebe um conjunto de conhecimentos de transporte, né, e ela faz uma auditoria em cima para identificar se isso está de acordo ou não com o que ela contratou, com os contratos que ela tem registrado, né. No frete nacional isso funciona bem, né, assim, eu tenho arquivo XML de nota, eu tenho tabelas de frete, contratos de frete, CTS, eu cruzo, calculo, né, e autorizo o pagamento. No internacional existe uma necessidade de digitação, né, porque eu não tenho um XML, né, eu não tenho alguma coisa que é padrão. Então a gente desenvolveu um robô, né, através de IA, né, de OCR, que lê aquele PDF, então ele está treinado com alguns armadores ali, então ele consegue já imputar, é como se o XML fosse o PDF, digamos assim. Né, e a Mas gente ele também é só acaba em PDF. utilizando hoje PDF. É PDF, JPEG, né, tudo que for ali um arquivo de E precisa imagem que você vai. treiná-lo? Precisa ter um padrão ou não? Qualquer um ele lê? Se o armador for um que já está treinado, não precisaria. Tá, Porque daí a mas aí gente o acaba agente de carga treinando o sim, armador. porque entendi. É. Mas daí treina ele e aquilo, daí a imagem está um pouco torta e tal, ele Uhum. consegue identificar, E a né. chance de Isso acerto ou chance de erro? é alta, porque assim, ele cai num painel para qualificar, né. Ele Então, sei lá, acerta, a chance de acerto é alta ou a de erro? não, de acerto, mais de Ah, de noventa por acerto. cento. Não, Ah. mais de 90%, bem legal. Então tem algumas iniciativas assim, né, mas assim, são coisas mais pontuais dentro de Uhum. uma jornada maior, né, que uma jornada Entendi. de usuário, né. Jackson, muito obrigado Foi pela um prazer. participação Eu que aqui no Café agradeço com pelo Logística. convite. Legal. Como é que encontra o Jackson nas redes? É bem fácil, é só digitar Jackson Campos no Google que deve me aparecer, Vai vir um tá? monte de resultado ali. Vai. Aí se você jogar no Instagram Jackson Campos, LinkedIn Jackson Campos, vai me aparecer também. Se você quiser um pouco mais, você pode procurar Jackson Campos AGL Cargo ou Jackson Campos Comércio Exterior, aí não tem erro. Bacana. Jackson, brigadão, tá, por Foi um participar. prazer. Foi uma aula mesmo de Comex. Pessoal, muito obrigado por mais esse episódio do Café com Logística. Sigam a Lincros e o Café com Logística nas redes sociais. Um grande abraço.